Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. É um prazer tê-los aqui novamente conosco para mais um trabalho, mais uma palestra pública. Hoje trazemos a nossa querida irmã Cristina Pires, da Federação Espírita Pernambucana, trazendo o tema Jesus, o Divino Terapeuta. Vamos agora fazer a nossa prece para o início dos nossos trabalhos. Elevemos o nosso pensamento ao alto e roguemos. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos imensamente por abrir as portas de tua casa mais uma vez para nós, aqui vir para beber um pouco dessa fonte viva da Boa Nova, o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Te rogamos a proteção necessária, a inspiração à nossa irmã Cristina, que fará uso da palavra, para que possa alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Te pedimos pela nossa casa e por todas as casas co-irmãs que trabalham na divulgação do Evangelho do Cristo. Nessa rogativa, pedimos a autorização da espiritualidade maior para o início das nossas atividades na noite de hoje, dizendo graças a Deus. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, meus queridos. Minha querida Cristina, pode ficar à vontade. Boa noite a todos, boa noite a todas. Me ouvem aí atrás? Ouve? Posso falar um pouquinho mais alto? Um pouquinho mais alto. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite para conversar sobre Jesus, o Divino Terapeuta. Para mim foi um presente que vocês me deram, porque falar sobre Jesus para cada um de nós é sempre um presente. E eu trago para todos vocês o abraço dos que fazem a Federação Espírita Pernambucana, na pessoa do nosso presidente, o senhor Washington Pereira, e dizer a vocês que estaremos todos sempre de braços abertos para receber qualquer um de vocês lá na nossa casa, e estamos à disposição também de vocês para qualquer assunto doutrinário que a gente possa ajudar, que a gente possa somar. Jesus, o Divino Terapeuta. Quando eu recebi esse tema, me veio logo à mente esse livro aqui, que eu não sei se todos vocês conhecem. Ele se chama Jesus e Atualidade. Foi um livro ditado à psicografia de Divaldo em 1989. Ele é o primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Foi ditado pelo Espírito Joana. E ele traz reflexões muito importantes para todos nós hoje, dos ensinamentos de Jesus. Eu escolhi, dentre os vários temas que Joana traz para a nossa reflexão, eu escolhi 4, que eu achei que poderiam nos ajudar na noite de hoje. Jesus e sofrimentos, Jesus e responsabilidade, Jesus e coragem, Jesus e alegria. Inclusive aqui pelo índice, ele é de trás para frente. Mas vocês, se tiverem esse livro, se puderem refletir sobre ele, se puderem fazer uma leitura mais atenta, porque em uma hora a gente não consegue falar tudo isso, a gente convida vocês a fazer reflexões. Por que eu escolhi os sofrimentos primeiro? Para a gente falar Jesus e sofrimento primeiro. Porque nossos dias de hoje têm sido desafiadores. Parece que a gente vê sofrimento onde a gente anda, de todas as ordens.
Sofrimento material, sofrimento moral. No sofrimento material, eu incluo aqui também as questões de saúde física, porque são da matéria. Mas nas questões do sofrimento moral, a gente entende as doenças emocionais, as dificuldades todas, as dificuldades financeiras, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades profissionais. Parece que se a gente se afastar um pouquinho, há alguns anos atrás eu dizia assim, que a gente ligava a televisão à noite e a notícia entrava dentro da casa da gente. Hoje em dia não, você pega um celular, qualquer hora do dia ou da noite, e as informações entram para a vida da gente em tempo real. Seja de guerra, seja de acidente, seja de violações, vamos dizer assim, no plural, do outro, agressões físicas, agressões morais. Então, por que a gente chega na casa espírita e diz assim, mas a gente já está no mundo de regeneração, o mundo de regeneração está na porta, a gente vai ter que mudar de todo jeito. Há mais de 2000 anos Jesus pede para a gente mudar, e por que a gente não mudou ainda? O que é que falta? O que é que falta para esse terapeuta divino curar as nossas mazelas em 2024, século 21? E é isso que Joana vem conversar um pouquinho com a gente, dizendo assim: primeiro é preciso que a gente pergunte a gente mesmo, a gente realmente quer saúde física, saúde emocional, saúde moral? A gente quer mesmo? Aí depois diz, era de fundamental importância para o restabelecimento do enfermo a sua segurança íntima sobre esses dois requisitos, querer e crer. Eu acredito que eu posso mudar. Eu quero mudar. Joana é um desses espíritos que instiga a gente, que bota o dedinho na ferida. Emmanuel, ele faz isso também de uma forma mais amorosa, né? Emmanuel também nos puxa as orelhas, mas Joana vai no cerne da questão. Você quer mudar, você quer ficar bom, você quer progredir espiritualmente? O querer em profundidade de Joana altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo. E ela nos vai levando a refletir sobre o que é que a gente quer. E dizendo assim, que a gente se liberta dos elementos perniciosos, dos distúrbios que se apresentam na emoção, na mente e no corpo. Querer de Joana é decidir. Eu gosto sempre de pensar, quando eu acordo de manhã, naquela prece, quando a gente faz assim, obrigada Jesus, porque eu continuo aqui, eu vou ter mais 24 horas de oportunidades de aprender. Eu gosto sempre de pensar que hoje é o primeiro dia da minha felicidade. Se eu não consegui ainda ontem, mas hoje certamente vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro dia que eu quero ser feliz, o primeiro dia que eu vou realmente trabalhar para ser feliz. Aí esse conceito de felicidade, a gente ainda não entendeu muito bem ele, porque às vezes a gente pensa que felicidade é algo que é muito teórico, que é utópico. O outro sempre parece mais feliz do que eu.
Uma certa feita, uma amiga minha tinha passado uma situação difícil, ela teve a ajuda de um profissional que foi muito importante naquele momento da vida, e ela queria dar um presente para esse profissional. E ela não sabia o que fazer. Ela tinha posses, podia comprar alguma coisa de valor monetário. Mas ela chegou para mim e disse: Cristina, ele tem tudo. Por que é que eu vou dar mais alguma coisa que essa pessoa já tem, que esse profissional já tem? Ela disse que foi chegando no quintal, aí tinha uma mangueira cheia de manga lá da casa dela. Ela disse que escolheu uma a uma aquelas mangas, embalou, comprou uma caixa bonita, amarrou num laço de fita e levou. E ele disse para ela que foi o melhor presente que ele já tinha recebido na vida. Por quê? O que é que tinha naquele presente? Tinha afeto. Ela estava dizendo a ele obrigada pelo carinho com que ele a tratou nos momentos difíceis da sua vida. E não tinha dinheiro que pagasse. Então, essa desconstrução nossa, dessa felicidade que permeia o nosso tecido social, é muito importante. A gente entender o que realmente é ser feliz. A gente nunca espera que um mal-estar possa nos trazer felicidade. A gente nunca espera que algo possa ser bom para a gente, porque a gente só vê a matéria. Vamos começar a olhar para nós, espíritos. Vamos começar a nos olhar no espelho e não ver se a gente está de cabelo branco, se a gente tem ruga, se a roupa está mais nova ou mais usada. Vamos começar a nos ver como espíritos. E o que é que de fato nós queremos para ser felizes? Que decisão é essa que falta a gente tomar para ser feliz? Aí continua Joana: crer é uma decisão grave, de maturidade emocional e humana. Então, se eu quero que Jesus me ajude, que os espíritos amigos me ajudem, eu preciso acreditar que eu mereço receber essa ajuda. Eu preciso ter certeza que eles estão ao meu lado e que eles vão me ajudar com o que eu de fato preciso, que muitas vezes não é o que eu quero. Às vezes a gente precisa de umas lágrimas para poder entender algumas lições. Não são somente sorrisos. A gente precisa das lágrimas às vezes, como a gente precisa da chuva, a gente precisa do calor, a gente precisa do frio, do dia e da noite. Então, tudo isso faz parte do tratamento que o nosso divino terapeuta nos oferece a cada dia. Oportunidades de crescer espiritualmente, oportunidades de aprender a amar, de aprender a ser melhor, oportunidades de olhar o outro como a gente quer que o outro olhe para a gente, e de fazer ao outro aquilo que a gente quer que o outro nos faça, como nos pediu Jesus. Querer e crer, finaliza aqui Joana, conduzem a luta mediante a decisão de sair da furna sombria para o campo do êxito, da vitória. Então, quando ela nos convida a refletir sobre os sofrimentos, não é para a gente ficar nessa ideia, às vezes, masoquistas que existe ainda no mundo, de que a gente precisa sofrer, de que a gente precisa, né, ser triste, que a gente precisa ser pesado. Não. O sofrimento, ele existe para nos ajudar a crescer espiritualmente. E não para a gente ficar nessa monoideia de sofrimento. Ai, ai, eu sou tadinho. Ai, ai, eu não tenho direito de ser feliz. Nada disso. Sofrimento é um dos remédios, uma das terapias
que o nosso divino amigo nos oferece. Depois do sofrimento, a gente separou aqui a responsabilidade. Gente, pense numa palavrinha forte, que é essa tal de responsabilidade. Por quê? Porque se eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não quero que ele me faça, se ele me fizer alguma coisa que eu não gosto, o problema é de quem? É dele, não é meu. Eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu penso, pelo que eu digo. Essa responsabilidade é intransferível. Então não adianta a gente ficar pensando assim, porque foi fulaninho. Quando a gente é jovem, a gente diz, a culpa é de papai, é de mamãe. Depois a gente fica maior, a gente casa, a culpa é do esposo, é da esposa, é do chefe, é do funcionário, se a gente for empregador. A gente nunca tem culpa. A gente nunca tem responsabilidade. Porque essa palavra culpa não se aplica para nós todos. Responsabilidade, sim. Responsabilidade é aquela escolha, como diz o André Luiz. A colheita, aliás, a semeadura é livre. Eu posso fazer o que eu quero. A colheita é obrigatória. Então, não tem como eu plantar maracujá e colher melancia. Não tem como. Então, Joana vai nos convidando a refletir sobre responsabilidade como mais das ofertas terapêuticas que Jesus nos oferece. Há no homem de Joana um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo o seu insucesso para o outro, na condição de indivíduo social, para os fatores circunstanciais da sorte, do nascimento. E brinquem, tem gente até que diz que a responsabilidade é de Deus. É isso que Joana está dizendo aqui. Porque é Deus, não sou eu que fiz bobagem, que escolhi errado, que escolhi o caminho da porta larga, em vez de escolher o caminho da porta estreita. A responsabilidade resulta da consciência que discerne e compreende a razão da existência humana, sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado pela vida. Quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus, a gente, logo no iniciozinho, a gente não entende muito bem, não. Mas depois de pouco tempo, a gente começa a pensar nessa responsabilidade, como as escolhas que nós fizemos para esta encarnação. Aí alguém já me disse, Cristina, mas eu não escolhi sofrer, não. Eu fiz de fato, ninguém escolhe sofrer conscientemente, mas na hora que você faz escolhas equivocadas, você está escolhendo o quê? Não está escolhendo sofrimento? Na hora que você malbarata as oportunidades que você tem desse tratamento espiritual, você está escolhendo o quê? Sofrimento. Porque você está assumindo responsabilidade para esta encarnação e para a próxima. Tem um ditado popular que diz, aqui se faz, aqui se paga. Às vezes a gente já começa, a compreender nessa encarnação mesmo. Mas a maioria de nós não compreende logo, não. A maioria de nós ainda precisa passar um tempo maturando, percebendo, as consequências daquela escolha equivocada. Então, Joana diz que essa responsabilidade é a consciência que discerne e compreende. Ou seja, o homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizar.
Então, às vezes, quando a gente pensa assim, eu fiquei diabético, mas eu não aceito seguir a dieta que o médico me mandou. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma escolha. Isso vai ter consequências nessa encarnação e na próxima. Quando eu escolho deixar minha casa mental cheia de pensamentos negativos, que eu não consigo sequer pedir ajuda, eu estou escolhendo o quê? Eu estou escolhendo continuar sofrendo. Porque a ajuda, a gente, não é somente, vamos dizer assim, aquelas pessoas que têm dinheiro, que vão buscar ajuda no médico, não. A gente encontra ajuda num livro desse tamanho aqui. E que ajuda? A gente encontra ajuda no Evangelho de Jesus todo dia. E que ajuda? Aí ela diz que Jesus, como pastor de almas, fez-nos responsável, nos esclarecendo a respeito dos deveres, das necessidades reais e dos legítimos objetivos da nossa vida. O que são necessidades reais? Gente, a indústria da propaganda cria para cada um de nós necessidades que às vezes eu fico boba de ver. Na minha infância não tinha disso não, viu, minha gente? E eu sou jovem só um pouquinho mais de tempo que vocês, não sou tão velha assim ainda não. Mas cria necessidades que... Por que isso? Para você sempre querer mais coisas, mais situações. Você sempre achar que a grama do vizinho é mais bonita do que a sua. Você sempre achar que o outro é mais feliz do que você. Será que a gente já pode compreender isso? Que necessidades reais são essas que a gente precisa? A gente, quando assume a responsabilidade perante a nossa consciência, a gente começa a selecionar. Tem uma fala de Paulo de Tarso, não me lembro mais qual das suas epístolas, que ele diz assim: tudo existe, tudo no mundo existe, mas nem tudo me convém. Então, quem é que pode me ajudar a fazer essas escolhas, a não ser Jesus, o nosso divino terapeuta? É Ele que vai nos ajudando paulatinamente, gradativamente. Há mais de 2000 anos, Ele vai nos ajudando a fazer escolhas. Alguns de nós têm pressa, alguns de nós, em outras encarnações, já imaginou que para servir a Jesus a gente tinha que se esconder em algum lugar e não ver ninguém para não cair em tentação. Não precisamos nada disso, precisamos uns dos outros. Precisamos dos sorrisos, das lágrimas, dos abraços. Precisamos, às vezes, até da frieza do outro. Precisamos uns dos outros para que a gente possa compreender as reais necessidades da construção do nosso progresso espiritual. Aí conclui Joana. Conclui? Não, ainda não. A responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alçando-o aos planos superiores da vida. Então, a gente quer vencer a nós mesmos? Vamos assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Joana, aqui lá no final, ela traz a nossa lembrança, como Jesus... Quando Jesus encontrou com a mulher adúltera, ela reconheceu que estava equivocada. Ela fez um movimento de mudança. Ela quis, ela acreditou que podia mudar. Aí vem o acreditar, o querer e o crer. E ela conseguiu. Joana de Cusa também conseguiu.
Aquela samaritana lá no poço de Jacó. Vocês lembram da história da samaritana no poço de Jacó? Jesus chega no poço, aí lá vem a samaritana com o seu cantil para pegar a água do poço. Aí ele olha para ela e faz: mulher, dá-me de beber. Ela olha assim: como tu, que és um nazareno, vem me pedir água a mim, que sou samaritana? Jesus, ele não vai fazer distinção com nenhum de nós. Agora ele vai querer sim, e ele espera ainda que a gente escolha ser feliz, que a gente escolha construir essa felicidade nas pequeninas coisas do nosso dia a dia, nas pequeninas palavras. Às vezes a gente faz escolhas quando a gente precisa falar, outras vezes é preciso calar. São escolhas que a gente faz, mas escolhas importantes, para que o nosso divino amigo possa cuidar de cada um de nós. Possa nos dizer assim: olha, vem por aqui, o caminho da porta estreita é esse, não vai por aí não. É preciso que a gente queira. Depois da responsabilidade, a gente escolheu conversar sobre coragem. A gente tem coragem de enfrentar a nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas limitações. A gente tem coragem de se olhar no espelho, que eu gosto de me referir a esse espelho, esse que eu ainda falei há pouco, que a gente olha e só vê a gente mesmo, não vê a matéria, a gente se vê espírito, com as poucas virtudes que a gente já amealhou, com as muitas imperfeições que a gente precisa trabalhar e diminuir. A gente tem coragem para fazer isso. A vida de Jesus foi de muitos desafios, né? Mas Jesus nunca anuiu com o crime disfarçado de legalidade, nunca com a arrogância mascarada de humildade. Tem uma amiga minha lá na federação que ela brinca às vezes dizendo assim, que uma pessoa chegou para ela e disse assim: eu tenho orgulho de ser humilde. Quando a gente tiver orgulho de ser humilde, a gente não entendeu o que é humildade. A gente não entendeu o que é coragem para vencer a si mesmo. Que coragem é essa que a gente precisa ter para se enfrentar, para ver tudo aquilo que precisa ser trabalhado? É preciso ter coragem para se transformar, para olhar o outro do jeito que o outro é. Quantas vezes a gente não chega em casa, cara feia, porque teve aborrecimento no trabalho, aí entra, já vê tudo que está errado de uma vez só, aí já vai blá, 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 direto, até o quarto reclamando. Eu sei que todos nós já passamos por isso. Em vez da gente abrir a porta e dizer: olá, hoje eu tive um dia tão difícil, o seu foi melhor do que o meu? Espero que sim. Ou então, antes de dizer que o seu dia foi ruim, dizer: oi, tudo bom, como é que você passou o dia hoje? A gente tem coragem de fazer isso? Ou a gente só quer que o outro seja o nosso saco de pancada, né? Ah, eu gosto de você, você diz que gosta de mim, então você tem que me aguentar. Será isso? Coragem para a gente conhecer a si mesmo é o primeiro passo para a gente construir essa tal felicidade. Porque sem coragem a gente não tem respeito pelo outro. Sem coragem a gente não olha o outro com tantas imperfeições e a gente mesmo assim consegue amar. Sem coragem a gente não caminha junto com o outro e compartilha a felicidade.
Sem coragem, a gente não diz para um casal jovem que está iniciando a vida em comum: sejam felizes juntos, compartilhem alegria, compartilhem dificuldades, mas não esperem um ou outro que seja o portador da sua felicidade. Ninguém faz ninguém feliz. Só quem pode te fazer feliz é você. Agora, você pode compartilhar a sua felicidade com quem caminha com você. Faça isso e veja a diferença. Não espere do outro aquilo que o outro não tem para lhe dar. Às vezes é paciência, às vezes é dedicação, às vezes é orientação. Mas se estamos juntos, se reencarnamos para caminhar juntos, é porque a gente precisa reconciliar enquanto estamos a caminho, porque foi isso que Jesus nos pediu. Não leve uma oferenda para o altar se você tem alguma coisa ainda para resolver com seu irmão, não. Deixa a oferenda, volte, reconcilia. Depois você vai levar sua oferenda. Jesus pediu tanto para a gente reconciliar enquanto está a caminho, que se alguém nos pedir a capa, que a gente dê o sobretudo, que se pedir a camisa, que a gente dê o paletó. Ele nos pediu para que, se alguém nos constranger a caminhar 1000 passos, que a gente caminhe 2000. Aí eu gosto de pensar nisso, que tem um amigo nosso já no mundo espiritual que diz assim: a sua felicidade é uma questão de dias. Pode ser um dia, 100 dias, 1000 dias, 10.000 dias, 1 milhão de dias, não importa, são dias. E hoje é o primeiro dia da sua felicidade. Se você escolher ser feliz, se você entender o que é que você está fazendo aqui, num planeta como esse, em transição, turbulento, quando a gente está vivendo dias que parecem que não tem jeito, e a gente esquece que Jesus está no comando, que Jesus é o nosso governador, que Jesus sabe o que está acontecendo com cada um de nós. E se está acontecendo e Ele permite, é porque Ele sabe que situações imprevisíveis, difíceis, ou que a gente não queria, podem nos curar. Porque Ele é o terapeuta divino. Podem nos curar se a gente tiver humildade, paciência, caridade com a gente mesmo. Se a gente souber se perdoar. Se a gente, quando vai dizer a oração dominical, né, o Pai Nosso, quando a gente diz: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, que a gente diga isso com convicção. Porque o Pai não nos dá pedra se a gente pede peixe. Ele não nos dá uma cobra se a gente pede pão. E Joana vai nos incentivando a ter coragem para olhar para nós mesmos. E ela diz assim: Jesus conviveu com todo tipo de pessoas, né? Com pessoas de má vida, de todo tipo, não só a mulher adúltera, a mulher do poço de Jacó, mas com Mateus, que era o coletor de impostos da época, né? Que era tido como de má vida. E ele não tinha medo de contaminação. Então, sua palavra, de Joana, ante os sofredores, tornava-se contundente e viril diante dos perversos, dos bajuladores, os quais nunca temeu. Se Jesus não temia, e se Ele é o nosso modelo e guia, por que eu vou ter medo de ser sim ou não? A gente precisa ter essa coragem de enfrentar nós mesmos. Ela diz que Jesus foi humilde,
mas não se fez subserviente. Foi afável, mas não se tornou piegas. Amigo, mas não se qualificou subalterno. Então, lá adiante, Joana chama a gente e diz assim: apoia-te nele, no nosso modelo e guia, no nosso mestre, no nosso divino terapeuta. Em dúvida atroz ou perseguido, pensem como Jesus agiria nessa situação e faz conforme te inspire a consciência reta. A gente sabe o que é certo. Algumas vezes a gente se deixa levar, faz uma concessão aqui, outra concessão ali, mas a gente sabe o que é certo. Reflete com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e segue-lhe o exemplo. Autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos dele, e rompe os grilhões que te julgam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Coragem, meus queridos. A coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. Aí, mais uma vez, a gente volta para a primeira lição, né? Que é, como foi que eu disse que era? Crer e querer. Para a gente ter coragem, é preciso que a gente queira e que a gente acredite. A coragem de viver deve ser treinada continuamente. Que é isso que Joana está dizendo para a gente? Será que eu não já nasci com essa coragem toda? Ela está dizendo assim, olha, tem que ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais do corpo físico, das doenças imaginárias, as psicossomáticas, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Então, o que Joana diz é que a gente treina essa coragem e a gente vai se fortalecendo quando a gente acerta, quando dá tudo certo. E, se não deu certo, a gente avalia e começa tudo outra vez. Mas isso é fantástico. A gente, quando pensa nas reencarnações, a gente sabe que é sempre um recomeço. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente vai voltar sempre para o mesmo ponto de partida. Não pode. A gente tem que dar um passinho a mais, pequenininho que seja. Mas foi esforço nosso, foi trabalho nosso. E eu tenho que ficar feliz por cada vez que eu conseguir diminuir um tiquinho que seja das minhas imperfeições. Se for uma imperfeição muito grande, eu posso até dizer assim, Jesus, eu vou deixar essa para depois. Mas me ajuda a completar aquela que eu já comecei na encarnação passada, porque aí está mais fácil. Eu senti esse bom ânimo de continuar nessa tarefa de construção da minha felicidade. O homem de coragem espera, confia e age no momento certo. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Jesus não teve medo do falatório. Eu sei que vocês aqui são todos bem mais jovens do que eu, mas quando eu era menina, eu escutava muito dizendo assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Hoje em dia não cola mais não, minha gente. Não adianta mais, porque não tem mais nenhuma criança hoje em dia que acredite nessa história do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ou seja, somos todos nós exemplos vivos para aqueles que convivem conosco.
que caminham conosco. E como Jesus, ele não se intimidou, nem com os doutores da lei, né? Nem com a difamação, nem com a calúnia. Ele simplesmente foi fazendo o que ele veio fazer aqui. Uma certa feita eu disse assim, para um pequeno grupo, que a gente tinha que imitar Jesus. Esse pequeno grupo arregalou os olhos assim, como se eu estivesse falando uma barbaridade. Mas Jesus não é o modelo e guia da gente. Como é que a gente aprende a andar? Não é olhando o adulto andar? Aí o adulto vai ajudando a gente, vai incentivando, vai dando coragem e a gente vai andando. Um belo dia a gente começa o quê? A andar sozinho. E para falar então, minha gente, como é que a gente aprende a falar? Não é imitando, não. Imita até feito papagaio, porque dependendo, a criança repete palavras que não sabe nem o que é, às vezes de forma até inconveniente, né? Então, na frente das crianças, a gente tem que ter bom senso e usar o vocabulário adequado, porque eles aprendem tudo. Então, por que eu não posso aprender com Jesus a ter coragem? Por que eu não posso aprender com Jesus a fazer o que é certo, a fazer o bem? Por que eu não posso imitar Jesus? Posso. Agora, eu tenho que ter bom senso, né, de saber que nem tão cedo eu vou chegar pertinho dele nas aquisições que ele já conquistou. Porque eu ainda, confesso a vocês, eu tenho muita farinha para comer em muitas encarnações. Essa daqui, ó, é meu pontapé inicial, vamos dizer assim. Mas só que eu sei que eu posso imitar Jesus hoje. A minha maneira, como uma criança que está começando a falar errado. Como uma criança que está andando trôpega. Mas eu já posso querer fazer o bem como ele fez. Eu já posso querer aprender a amar o outro como ele nos ama até hoje. E isso vai nos incentivando a diminuir imperfeições e fortalecer as virtudes que a gente tem. Então, quando a gente pensa em Jesus como terapeuta, não é para ele chegar de mão beijada e fazer a gente feliz hoje, não. E dizer assim, vem para cá ficar junto de mim. Não. São as ferramentas que ele nos oferece, são as oportunidades que ele nos dá a cada dia. Aí eu volto a dizer, com sorrisos e lágrimas, com chuva, com sol, com calor, com frio, com afetos queridos e com desafetos em reconciliação a caminho. São oportunidades que o nosso divino amigo nos oferece para curar o que de fato nós queremos e precisamos curar, nós mesmos, nós espíritos. Nós somos espíritos que temos um corpo de matéria. Esse corpo é perecível. Mas nós espíritos somos eternos, nós não vamos morrer. Mas nós espíritos precisamos dessa terapia do amor, dessa terapia da coragem, dessa terapia da alegria. Precisamos muito uns dos outros, porque a gente se unindo, a gente vai se curar mais rápido. E a gente já vai chegando agora no que eu gosto muito de falar, Jesus e alegria. Porque a gente precisa entender que Jesus sofreu, e a gente vem aqui agora de uma cultura popular de Semana Santa, de muito sofrimento.
Eu gosto de lembrar de Jesus não na cruz, eu gosto de lembrar de Jesus na beira do lago de Genezaré, ele pregando ali para a multidão, multiplicando pães e peixes, ele entrando em Jerusalém, ele pregando na sinagoga. Eu gosto de lembrar de Jesus, de imaginar Jesus sorrindo. Eu gosto de pensar em Jesus conversando com os seus apóstolos. Eu gosto muito de uma das mensagens do livro Boa Nova, que Humberto de Campos ditou a psicografia do Chico, quando Jesus começa a conversar com Pedro. Depois que Jesus curou a sogra de Pedro, né? E Pedro me representa, porque Pedro era aquele apóstolo simples. Aí depois que Jesus curou a sogra de Pedro, a sogra chegou para Pedro e fez: mas Pedro, Jesus tem um poder tão grande, Pedro, por que ele não ajuda a gente um pouquinho mais? Vê só, Joana de Cusa, ela tem quem ajude ela no serviço da casa, ela tem tanta coisa. E a gente, Pedro, se a gente não plantar as batatas para comer, a gente não tem o que comer. Tem que fazer o serviço de casa todinho, Pedro. Por que tu não pede a Jesus que ajude a gente? Aí diz que Pedro, Humberto de Campos conta que Pedro ficou ali, né? Pensando. Aí um belo dia ele não teve coragem de dizer exatamente o que a sogra pediu a ele, mas ele chegou para Jesus e fez: mestre, tudo que a gente pedir, a gente recebe? Aí Jesus fez: sim. Aí foi quando ele foi ensinar a oração dominical, né? O Pai Nosso. Aí ele pede, Pedro, pede pela oração e vai ser atendido no que puder ser atendido, mas não nessas coisas, né? Você vai ter o que precisa. E Pedro precisava daquela família, Pedro tinha mulher, Pedro tinha sogra, Pedro tinha família grande. E mesmo assim, Pedro negou Jesus. Pedro tirou a orelha lá do centurião. Pedro, ele depois se arrependeu tanto. Pedro é como nós, ele nos representa, ele me representa. Por quê? Porque eu ainda cometo equívocos. Mas o que foi muito importante em Pedro, quando Jesus disse: Pedro, tu vais continuar meu trabalho, Pedro. Posso, não posso? Pode. Tem coragem, confia, assume a tua responsabilidade. E assim, falar de alegria é falar de um assunto que, nos dias de hoje, para muita gente tem faltado. E é nesse viés que Joana nos traz a mensagem, dizendo que essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. E quem é o terapeuta para a nossa enfermidade? Jesus de Nazaré. Quem é que nos ajuda a ser feliz? Jesus de Nazaré. Ah, mas ele não está aqui junto de mim? Tá. Quem foi que disse que não estava? Vocês vão ficar iguais àqueles apóstolos, né, no caminho de Emaús? Jesus lá conversando com eles, o caminho todinho, e eles nem reconheceram Jesus. Não. A gente tem que ter certeza que Jesus está com a gente. Jesus está com a gente no filho difícil, no marido difícil, na esposa complicada, no chefe chato, no emprego que parece que não vai pagar minhas contas nunca. Jesus está presente conosco em todos os caminhos da vida. Agora, encontrar essa alegria de viver é tarefa nossa. Tem uma frase no Livro dos Médiuns que diz assim, lá no item 30, na primeira parte: o Espiritismo anda no ar e torna felizes todos aqueles que o professam. Olha, eu gosto muito dessa frase, porque a gente encontra nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, todas as ferramentas que a gente precisa
para construir essa felicidade e combater essa tristeza. Seja qual for a razão fundamentada em acontecimentos atuais, deves transformar em bênção que te convida à reflexão e não ao desalento. Joana classifica as tristezas da gente em 2 tipos. As de origem atual: briguei com minha mãe, briguei com meu pai, briguei com o namorado, briguei, sabe? São tristezas atuais. Mas tem as tristezas que a gente traz, né? Das vidas passadas, daquilo que a gente não conseguiu fazer, da saudade que às vezes a gente sente. E tem aquelas tristezas que são potencializadas por nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, que não querem que a gente seja feliz. Porque lá para trás a gente fez alguma coisa que eles não gostaram, aí vamos voltar para o comecinho de novo da conversa da gente, né? A responsabilidade é minha, não é dele. Eu escolhi naquela época fazer alguma coisa que eu não devia, que eu machuquei profundamente, e ele ainda não conseguiu superar aquela mágoa. Ele ainda não aceitou o meu pedido de desculpas, talvez porque eu não tenha sido muito sincera ainda. Mas é preciso que a gente invista cada vez mais nesse trabalho. Se te acostumas a pensar bem, superarás as lembranças más. É algo que Kardec sempre fala para a gente, né, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, para a gente cuidar da casa mental da gente, cuidar dos pensamentos. Pensamento é vida, tem vida. Pensamento da gente é muito importante, o que a gente pensa. Então, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu acredito que eu posso, eu confio que eu posso. Vamos começar melhorando por nós mesmos. Aquela música do Nando Cordel que diz assim: a paz do mundo começa em mim. Não é somente a paz, não. A alegria também. O bem-estar também, a beleza também, o bom também. Tudo começa em mim. E esse nosso mundo só vai ser um mundo melhor quando a maioria de nós tivermos combatido o bom combate e tivermos vencido as nossas más inclinações e as nossas más tendências. A gente precisa muito disso. Os hábitos se enraizam porque se repetem, dominando os automatismos da mente e do corpo. Então, se a gente insiste, lembra da outra lição que Joana disse, que a gente treina, né? Que a gente pode treinar coragem, a gente pode treinar alegria também. A gente pode treinar alegria como? Transformando pensamentos infelizes em pensamentos felizes. Ah, Cristina, mas isso é muito difícil. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Minha gente, vocês não sabem orar, não. Pela oração a gente muda o pensamento. A gente chama os amigos espirituais para junto da gente. E aquela história que muitas vezes a gente aprendeu e acredita que para orar tem que entrar para o quarto em secreto e fechar a porta, é da tela mental, da casa mental. A gente pode orar em qualquer lugar. A gente está trabalhando, o chefe está reclamando com a gente e a gente está: Jesus, ajuda, pensando, né? Ajuda, Jesus, ajuda para ele, me ajuda também. E assim a gente vai educando a mente da gente para ter melhores pensamentos, melhores sentimentos. Dessa forma a gente vai construindo essa felicidade que a gente tanto sonha, meus queridos.
Todo mundo aqui quer ser feliz, eu tenho certeza disso, porque eu também quero muito ser feliz. Mas essa felicidade não vai cair do céu. É preciso que a gente trabalhe, que a gente invista, que a gente entenda o que de fato é ser feliz. Que a gente não pense quando o outdoor diz assim, que felicidade é aquela viagem maravilhosa, aquele carro novo. Não acredite nisso, não. Felicidade é o que você sente, é o que está na sua tela mental, é o que está no seu sentimento, nas pessoas que você ama, que caminham com você. Isso é ser feliz. É no bem que você faz ao outro. Essa alegria ninguém tira de você, é o que a traça não corrói, que a ferrugem não come, ou é o contrário, né? O ferrugem não corrói e a traça não come. Essa é a alegria verdadeira, é a alegria da gente estar aqui junto. A gente ter a alegria de chegar para o outro e emprestar os ouvidos. Uma pessoa uma vez chegou para mim e disse: Cristina, eu vou ter que deixar meus estudos, eu tenho que cuidar da minha mãe, não tem quem faça, patati, eu estou tão triste, estou assim. Só fez se lamentar. Eu olhei para ela, eu fiz: minha querida, você reencarnou com esse compromisso, cumpra. Depois você volta. Cumpra seu compromisso. Pode ser na casa espírita, pode ser no templo católico, evangélico. Cumpra seu compromisso. Qual é o seu compromisso? Seja melhor hoje do que você foi ontem. Faça o bem sem olhar para quem. Tenha respeito pelo outro. Seja humilde. Mas aqui tem uma parte que Joana diz aqui também. Ser humilde não é se humilhar, não. Sendo para ser humilde, você não precisa estar se humilhando. Ser humilde é aquele que compreende a necessidade do outro e trabalha para ajudar o outro, sem reclamar. Ser humilde é a gente não colocar no outro as nossas expectativas, as nossas mazelas. É não esperar que o outro faça por nós, que construa para cada um de nós a alegria. Nós temos que construir. Não te reencarnaste apenas para pagar. Isso é muito importante. Porque para a gente ter alegria, alguns de nós pensam que tem que pagar. Pagar os maus feitos do passado. Não. Como é que a gente paga? Fazendo o bem. Só isso. Antes sim, para ressarcir com amor, libertando-te dos compromissos negativos mediante ações relevantes, ações no bem, mediante decisões felizes hoje. É assim que a gente vai melhorando, e que a gente vai permitindo que o nosso divino amigo vá nos tratando, nos curando, nos ajudando a nos libertar. És candidato às cumeadas da montanha, e não um condenado às galés nas sombras do remorso inútil ou no charco das lágrimas perdidas. Nenhum de nós está condenado aqui ao sofrimento. Embora o sofrimento, quando chega, é uma oportunidade de tratamento. E se a gente encara dessa forma, a gente com certeza vai dar um passinho maior nessa encarnação. Se a gente não se revolta, não se maldiz, se a gente não acredita ao outro, o sofrimento que é nosso. Pode ter certeza que o que Flávio fez, Jesus não vai pedir que eu pague por ele, não. Quem vai pagar é ele mesmo. Agora, o que eu fiz, ele está me cobrando ceitil por ceitil. Nessa encarnação, 1 minuto. Nossa. 1 minuto, está vendo? A gente conversava aqui até amanhã.
Então aí Joana termina aqui dizendo assim: alegrai-vos, propôs Jesus, é chegado até vós o reino de Deus. Este reino está dentro de nós, esperando ser descoberto e habitado. Aguarda-te, desafiador. Chegou até onde estás, dá o teu passo em tua direção, penetra-o, deixa-te por ele preencher e alegra-te para sempre, como herói que concluirá a luta. Então, meus queridos amigos, minhas amigas, o nosso divino terapeuta é esse amigo nosso do dia a dia, de cada dia. E ele nos dá a medicação necessária. Não é de mais nem de menos. Então vamos aceitar com alegria cada oportunidade que ele nos oferece, para que a gente possa realmente fazer dessa encarnação, talvez a primeira, que nós realmente seremos felizes. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre.